dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham hoje nesta sexta-feira. E antes de mais nada, que Deus nos abençoe em mais um episódio que se começa agora. E eu tô aqui com meu irmão, meu amigo, meu parceiro, Isaac Tavares. Meu irmão, seja bem-vindo. Obrigado. É uma satisfação poder ter um tempinho da sua agenda, que eu sei que ela é lotada. É uma satisfação tê-la aqui com a gente hoje. Obrigado. Espero estar à altura das suas perguntas. Que isso? Aqui não tem nada. A pergunta aqui é só pra gente não perder o rumo e que seja o que Deus quiser. E Ele vai fazer grandes coisas aqui hoje, eu tenho certeza disso. Amém, glória a Porque Deus. eu tenho andado com esse camarada aqui e tem sido incrível acompanhar a sua trajetória, conhecer um pouquinho da sua vida, um pouquinho do seu testemunho. E hoje, no pouco do tempo que a gente tem aqui, espero que as pessoas que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar possam aprender algo a mais também, assim como eu tenho aprendido. Amém. Então, muito obrigado. Já volto aqui contigo. E agora nós vamos falar Aqueles que são mais que bem-vindos na nossa bancada, é aqueles que somam, é aqueles que pagam o boleto do meu diretor. Então, nós vamos falar deles, os nossos patrocinadores. Meus amigos... Vamos... Travou aqui, diretor? É um delay, deu um delay. Gente, então vamos lá, diretamente, Conectado Consultoria em TI. Não é nada difícil falar dessa empresa, porque nós representamos ela, nós trabalhamos e entregamos a qualidade que a Conectado, um padrão de qualidade que a Conectado dispõe para você que precisa da nossa mão de obra, da nossa disponibilidade, das nossas soluções em reparos de computadores, notebooks, servidores, infraestrutura de rede cabeada e rede Wi-Fi. Recuperação de dados para você que precisa. Perdeu os seus arquivos, cartão de memória, SSD, HD, pendrive? Conectado é a opção ideal para você. E digo mais, reparo e reconstrução de carcaças estruturais de notebook. A Conectado tem a melhor mão de obra, o melhor profissional que vos fala para atender a sua demanda em Sinop região. Então, ó, não perde tempo. Temos uma demanda bem elevada vinda do Pará para cá. Então, se você é de Sinop região até o Pará, manda para Sinop, é Conectado. Corre para Conectado que nós temos uma solução para você, meus amigos e minhas amigas. E agora, nada mais, nada menos que a Prime Sinop. A sua ideia merece sair do papel com qualidade, porque é uma empresa sinopense e trabalha com todo o portfólio de impressos e digitais. Então, se você precisa de impressos, cartão de visita, panfleto, folder, o que você precisa, meu amigo, de material gráfico, a Prime é a opção, ou melhor, é o lugar ideal para você entrar em contato agora. Então não perde tempo, porque o QR Code está na tela e aquilo que você precisa, a Prime tem a solução para você. Então entre em contato com o nosso time, com a nossa equipe, que você vai ter o melhor atendimento e, digo mais, os melhores preços de Sinop região, tá bom? Então corre para a Prime. E agora a Drone Sinop, o melhor time que é referência em produção audiovisual e imagens aéreas. Para você, meu amigo, que é de Sinop e região também, porque o povo aqui é acelerado e não fica acomodado. A Drone Sinop vai até você, na sua fazenda, na sua chácara, no seu sítio, na sua obra, porque os caras são especialistas. Como é que fala aí, meu diretor, na obra lá? Acompanhamento de obra. Acompanhamento de obras. É Drone Sinop. E acompanhamento da colheita do milho? Também. Ah, eles não param. Essa equipe é fenomenal. E se você precisa cobrir um evento audiovisual de um casamento, aniversário do papagaio, da galinha, do cachorro, Drone Sinop é a melhor opção para você. Então não perde tempo, QR Code na telinha. Já clica e entra em contato, porque é o melhor time para atender a sua demanda. E não só com drone, tá? Então entre em contato. Tá com dúvida? Entre em contato agora mesmo. Não perde tempo, beleza? Já fecha o seu negócio, o seu evento. E agora, aquele nosso parceiraço. A melhor fibra ótica de Sinop e região também. A nossa equipe de patrocinadores, falar para vocês, é fenomenal. Ela não é estagnada só em Sinop, não. Ela corre os confins
do Nortão, meus amigos. Então, ó, TW Speed, internet, fibra ótica e TV, a sua melhor conexão, com planos a partir de R$ 109,90. Essa é uma empresa do grupo Adenilson Rocha, nosso amigo, nosso parceiro. É uma satisfação tê-los na nossa bancada. Então, sua conexão tá lenta? Tá caindo? Tá tendo problema de internet de velocidade, meu amigo? Não perde tempo. TW Speed é a melhor conexão que não para, beleza? Então, corre pra TW Speed. E digo mais, se você quer fazer parte desse timaço, essa equipe fenomenal aqui de patrocinadores, entre em contato aonde? No @CastHub agora mesmo, porque o nosso time, a nossa diretoria vai te atender com excelência e vai te mandar um portfólio legal para você fazer parte do nosso time. Então, vem jogar com a gente, beleza? Entre em contato agora mesmo! Meu Deus, meu diretor! Que maravilha falar dessa equipe aqui, meu irmão. Bom demais! E agora, sem mais delongas, porque o nosso tempo é um pouquinho escasso e nós queremos aproveitar o máximo dele. Meu irmão, eu quero deixar aqui aberto para você, tá? Porventura surgiu alguma duvidazinha, nós vamos falando por aqui, mas eu quero saber quem é o Isaac Tavares. Eu quero que você fale de você, fica à vontade, meu irmão. O espaço é seu. O Isaac é um empresário que tem a cada dia tentado entender um pouquinho melhor do que Deus quer para a vida dele. E nesse processo, algumas mudanças vêm ocorrendo. Uhum. Graças a Deus. Sou proprietário e sócio da Oratrix Tecnologias. É uma empresa de tecnologia, é uma operadora de telefonia fixa, operadora de telefonia celular. Uhum. Temos sistemas de atendimento e o nosso foco é resolver o atendimento das empresas quando o cliente entra em contato com essa empresa. Então, tudo aquilo que é voltado a atendimento, WhatsApp, Facebook, Instagram, telefone fixo, telefone celular, PBX, todos esses produtos, a gente vai lá e resolve, entende o problema dele e resolve o problema dele ali dentro da empresa. Como cristão, hoje sou filho da Presbiteriana Renovada, aqui de Sinop, acompanhado por diversos pastores, mas excelentes mais de perto, pastores, diga-se de passagem. Mais de perto pelo pastor Tilica. Excelente. Esse sou eu, casado com a Elaine. Oi, meu amor, sei que você está assistindo aí. Graças a Deus, Deus me deu uma família linda, que veio acompanhada por uma outra família abençoada por trás. E tenho 2 filhos, o Pablo, que tem 17 anos, e a Esther, que é minha primogênita, que tem 21. 21 anos? 21 anos. Uau. Parece que Mas foi você é ontem. novão, né, irmão? Você é novão e já tem uma sou. filha de 21 anos. Eu tenho só 23. Que maravilha, de Sinop. Falando Tô com 41. Tá novo Fui demais. pai novo, sim, não fui parece pai não. novo. Parece não, pô. Tá inteirão. Tá inteirão. O meu diretor ali tá meio acabadinho. Ele tem só 34. Eu também. Hoje 50. É isso aí. Que maravilha, meu irmão. Você é sinopense? Não, eu nasci, fui criado em Ponce Lacerda. Pontes Lacerda? Ponce Lacerda. Putz, a gente foi vizinho ali, pô. Sou de São José dos Quatro Marcos. Meu Deus do céu. Cara, Tudo essa eu não misturado. sabia. Que coincidência. Sou. Eu sou de São José dos Quatro Marcos. A minha irmã nasceu em Araputanga. E a minha família é ali mesmo. Por parte de mãe, é tudo ali daquela região, cara. Mirassol do Oeste, Araputanga ali. Uma tudo região aquele povo ali. abençoada. Demais. Eu nasci, fui criado ali. Naquela época, meus pais eram da Congregação Cristã no Brasil. Uhum. A minha família, eu nasci na Congregação Cristã no Brasil. O meu processo de aprendizado cristão foi através do meu pai, da minha mãe. E quando eu fiz 16 anos, Deus levou meu pai. Uhum. Que isso foi em 2000. Acho que 3 anos depois eu me casei e fui embora pra Europa. Pra e aí, Europa? pra Europa. Uau. Fiquei 10 anos pra lá. Aprendendo legal, um cara. pouco mais. Que legal, não sabia. Morei 10 anos lá. Que lugar exatamente? Eu fiquei 2 anos em Portugal e 8 anos na Espanha. Na Espanha morei no norte, ali na região na província de Navarra, o estado de Navarra. Uhum. Isso foi, hein? De 2004 até 2013, finalzinho de 2013 início de 14. Foram quase 10 anos lá fora. Entendi. O Paulo nasceu lá. É. Quer deixar ele feliz e falar que ele nasceu lá. Ele Ou espanhol.
Tem nacionalidade espanhola, que maravilha. Ele aproveita qualquer situação pra falar, eu nasci na Espanha. Sou espanhol. Tá certo, tem que aproveitar, né? A Esther nasceu em Ponce Lacerda. Putz, não, diretor. É uma cidade boa, abençoada. Verdade. Mas aí ela já fica meio chateadinha de falar que não tem, né, outra nacionalidade. Nada, mas é fácil. Pega a italiana depois. Aí, tá bom. A descendência italiana é fácil de fazer. E, bom, e aí nesses 10 anos que eu morei lá, foi onde eu tive contato com tecnologia, tive contato com a parte de mecatrônica, não era tanto a parte de telefonia, mas era a parte de mecatrônica. Uhum. Isso foi despertando um pouco o meu interesse para a parte de telefonia, para a parte de sistemas. E eu olhava e falava, por que essas coisas acontecem aqui na Europa e esses produtos eles não têm no Brasil? Por que as operadoras não podem funcionar igual é aqui? Uhum. Era uma coisa que eu pensava e me incomodava muito. Não tinha dinheiro, não sabia como fazer, mas comecei a montar um plano de negócio. Lá atrás, já. Lá atrás. Comecei a montar um plano de negócio de uma ideia de se um dia alguma coisa canalizasse para dar certo... Já estava se preparando. Eu estava me preparando. Trabalhando de empregado, trabalhando para os outros, mas montando esse plano de negócio. Você trabalhou com o que lá? Lá, no início você faz de tudo, né? No início, fui pra roça, colhi azeitona. Deveria ter trazido algumas fotos colhendo azeitona. Que legal! Fui colher brócolis, e a pior parte que tem é colher brócolis. É gostoso comer, mas é horrível colher brócolis. Depois, isso foi mais ou menos 1 ano. Depois eu fui pra construção civil. Durante mais ou menos uns 3 ou 4 anos ali, eu trabalhei na parte de restauração de igrejas, restauração de castelos, aquelas coisas antigas de 1000 e não sei quanto, fazer restauração, fazia restauração. A empresa que eu trabalhava ela era focada nisso. E aí depois foi quando as portas se abriram, o tempo vai passando, você vai tendo contato, você vai fazendo contato, fazendo seu nome. E aí eu comecei a trabalhar em uma fábrica que fabricava essas máquinas de vending machine, que você compra com moeda, com notas. E a responsabilidade nossa era a parte de cartões, a parte estrutural da parte elétrica mecânica. Então, por isso que trabalhava na parte de mecatrônica ali. Entendi. Aí você começou a adentrar nessa situação da mecatrônica, foi aí, então? Exatamente. E aí, eu sempre gostei de tecnologia. Gostava tanto de tecnologia que meu primeiro curso foi de MS-DOS lá atrás. 1 semana aprendendo a ligar e desligar o computador. Nossa! Você não fez essa, né? Não. Você não é tão antigo. Eu sou tão novinho, mas não tão antigo assim. Não. E aí, depois disso, quando foi finalzinho de 2013, eu acabei retornando para o Brasil. Teve aquela crise a nível mundial em 2008. Quando os bancos quebraram lá, os americanos... Foi a crise da madeira aqui não, né? Não. Foi aquela crise americana que os bancos quebraram, que um cara deu um golpe enorme lá. Eu lembro e quebrou metade dos bancos do mundo. E aí várias empresas na Europa, elas perderam potência. Então eu ainda tentei ficar um tempo e consegui me arrastar até 2013. Mas em 2013 não deu mais. Eu falei, o Brasil hoje a melhor opção foi quando eu voltei. E aí voltei trabalhando de funcionário para outras empresas. E nesse processo de trabalhar de funcionário, surgiu a oportunidade de eu montar uma franquia da TIM. Antes disso, você estava trabalhando tipo de colaborador para que tipo de ramo de atividade? Eu trabalhei numa loja de colchões, um período numa loja de colchões da Ortobon, inclusive. E aí, passado esse período, foi um período curto ali, 3 anos. Com vendas? Vendas. Passado esse período, eu fui para a parte voltei para tecnologia, no caso, com uma franquia da TIM. E nesse processo de franquia da TIM, um dia chegou um cara muito bravo, irritado, porque ele estava com um problema no chip dele que ninguém resolvia. E aí, eu não conhecia ele, não sabia quem que era, falei, senta aí, vamos tentar resolver. Eu resolvi o problema desse cara. E eu sempre tive uma Bíblia ali por perto, né? E aí ele perguntou para mim, você é evangélico? Eu falei, sou evangélico. Já estava na Presbiteriana Renovada nesse momento.
E aí ele falou comigo, cara, eu também sou da Presteriana Renovada e tô Isso chegando aonde? agora em Novo Progresso, no Pará. Em Novo Progresso. É. Tu voltou pro Brasil e já foi Voltei pro direto Brasil, lá? fui pro Pará. Pousou direto lá? Voltei direto pra lá. Entendi. Passei 30 dias em Ponce Lacerda pra rever o Matar povo a de lá. família, vamos matar a saudade da família. E aí depois eu já fui pra o Pará. E aí, nessa conversa, surgiu uma amizade. E nessa amizade, a gente se tornou muito próximo. A gente conversava muito, trocava muita ideia. As nossas ideias sempre se alinharam muito. Até que num determinado momento, no almoço, ele perguntou, você não tem nenhum negócio interessante que você tenha conhecido lá fora do Brasil, que você queira trazer pra cá? E aí foi quando surgiu a ideia de eu apresentar para ele a ideia da parte de telefonia, que naquela época não era Oratrix. Era um outro nome, era uma outra empresa. Era o seu projeto inicial. É, exatamente. E aí eu apresentei para ele o plano de negócio e ele ficou mais apaixonado no negócio do que eu. Nossa. E aí foi quando a gente começou a montar. E fomos correndo atrás e com muita luta, com muita dificuldade. Todo mundo chamando a gente de louco, porque como que um quebrado e um doido investindo dinheiro ia montar uma operadora, Nossa. né? E aí foi um processo até que chegou, depois da caminhada aí mais ou menos uns 2, 3 anos, o negócio dele, a visão dele é um outro ramo, é um outro negócio, e a operadora ela estava mais tomando tempo e dinheiro dele do que se ele focasse naquilo que realmente é a vida dele. Ele é advogado, então a gente optou por separar a sociedade. Isso depois de quanto tempo? Mais ou menos uns 3 anos. Ah. Mais ou menos uns 3 anos. Bastante tempo. Ele abriu as portas para que eu pudesse comprar a parte dele. Na verdade, ele parcelou em trocentas vezes. Ele foi parceiro do começo ao fim da trajetória dele ali contigo. Ele praticamente vai lá e trabalha. E aí a gente foi trabalhando. Foi quando eu conheci a Elaine, depois de um certo tempo. Depois de um certo tempo, não. Foi quando eu vim para Sinop, pra gente fazer a separação da sociedade que eu conheci a Elaine. E aí a gente começou a conversar, começamos a namorar, apresentei a ideia, o projeto, o que Deus tinha falado desse negócio. E aí ela falou pra mim, porque a ideia era encerrar o negócio não estava dando muito certo. E a ideia era fechar a empresa. Aí ela falou pra mim, por que ao invés de fechar, você não conversa com ele, compra a parte dele? E aí foi quando eu entrei num processo de conversa para pegar essa outra parte dele. E aí, acho que passou uns 6 meses, a gente optou por encerrar aquela empresa e abrir uma nova empresa com um novo nome, com um novo projeto, com novas homologações e começar do zero a partir dali. E aí foi quando a Elaine, além de minha namorada naquele momento, se transformou em minha sócia. E entendi. aí nós começamos a namorar em janeiro, quando foi... Ela não queria. Ela não queria, mas... Obrigado por me aceitar. Deus trabalhou no coraçãozinho dela. Eu falava pra ela, Coração foi forte. pra mim Deus já falou, agora se vira com ele pra ele falar pra você. Você fez igual eu tava assistindo. Deus, se ela não quiser, faz ela querer, porque é o Senhor que manda em tudo. Exatamente. Você tá aprendendo, né? Eu já tenho certeza que é ela, Deus. Agora faz ela querer. Você tá aprendendo. E aí, aí começou um processo de aprendizado. De casamento. Nós casamos. Quando eu fui casar com ela, eu tive uma conversa muito séria com ela, porque eu havia cometido muitos erros. Eu tinha algumas dívidas. Eu tenho 2 filhos de um casamento anterior. Sim. Então, nós tomamos uma decisão que a gente não ia casar com nenhuma ferida aberta, com nada que tivesse a possibilidade de depois alguma coisa dar errada porque ficou um espinho para trás sem que a gente conversasse. E aí nós tivemos uma conversa muito séria durante esse período de namoro nosso. E foi corajosa, cara, porque eu contei todos os meus problemas pra ela. Tudo que eu tinha de problema de BO eu falei. Jogou limpo antes de total. casar. E ela também, da parte dela também houve essa troca de experiência. E aí, passado algum tempo, nós nos casamos em setembro. E aí foi um processo de aprendizado. Porque aí começa
o processo de você entender algumas coisas, de eu entender alguma coisa, dela entender alguma coisa, e foi onde nós entramos naquele... Eu já estava em um processo de aprendizado que durou quase 7 anos, e ela embarcou com quase 5 anos aprendendo e apanhando até que nós pudéssemos ser transformados e chegar no ponto que nós estamos hoje. Porque as pessoas olham e falam, nossa, que bonito, que bênção, Deus fez uma obra e um milagre na sua vida. Uhum. Todo milagre tem dor. Todo milagre tem processo. Olha a chave aí, ó. Todo milagre tem processo. Não adianta você esperar que Deus vai descer e fazer as coisas de forma maravilhosa, milagrosa, sem que tenha um processo. Sim. Às vezes você não está preparado. Eu não estava preparado. Já te falei isso. Se Deus fizesse na minha vida o que Ele está fazendo hoje, há 7 anos atrás, há 8 anos atrás, eu não estaria preparado, teria jogado fora. Não saberia administrar. Não saberia administrar. Não saberia dar valor. Sim. Mas precisou passar por um processo, precisou passar por um aprendizado para que as coisas pudessem acontecer da forma como elas estão acontecendo. E o processo continua. Ah, tá tudo resolvido então? Não, o processo continua. Nós estamos falando, antes de começar, as turbulências que acontecem. Uhum. E as turbulências, elas vão acontecer a todo tempo. As provações, né? Os testes. Exatamente. Desse processo todo, cara, eu era muito bagunçado. Em questão de negócios, por exemplo. Eu era muito arrojado. Eu fazia negócio para ganhar dinheiro. E aí não tinha... tinha escrúpulos, mas não tinha muita preocupação do negócio que eu estava fazendo com você. Desde que tivesse bom para ambos, mas eu estivesse ganhando dinheiro, era o que importava. E aí era não perder. Exatamente. Cometi muitos erros em relacionamento anterior. Cometi muitos erros como pai. Cometi muitos erros como empresário, cometi muitos erros como amigo, e aí para que chegasse nesse ponto, Deus precisou de me tratar muito. E aí eu passei por um processo de 7 anos, em que eu passei por um deserto mesmo, deserto de olhar e falar, por que não vai, por que o trem não anda? E Deus tinha feito uma promessa, quando eu e esse sócio fomos montar essa empresa. Ninguém sabia, a gente foi num culto e Deus falou nesse culto, através da boca do pastor, que o projeto que nós estávamos pensando, trabalhando em cima dele, era de Deus, porque Deus conhecia o nosso coração. E ia ser um projeto maravilhoso, um projeto extraordinário, um projeto abençoado, que ia dar muito dinheiro, porque isso a gente precisava de transbordar essa parte financeira. Uhum. Só que se Deus tivesse dado isso tudo lá atrás... teria tudo sido jogado fora. Então precisou de um processo de aprendizado para que pudesse chegar onde chegou. E esse processo de aprendizado, ele resultou em hoje 48 lições. Que você está participando delas. Tô mesmo. E falar para vocês, é diferenciado. Até falei pro nosso diretor aqui, esses dias ele falou assim, não, bora pro tal. Que eu falei, irmão, hoje não dá não. Tenho compromisso na quinta-feira e esse eu não falto. E é surreal, a gente vai agora pra quinta aula, né? Quinta aula. Pra quinta aula e tem sido incrível. E nós vamos dar continuidade porque eu quero mais detalhes, mais informações e vocês nos acompanham, não perde, gente, porque tem sido maravilhoso esse estudo. E pra galera que tá nos acompanhando, que faz o GR com a gente, tem a segunda, já tem 2 turmas já nesse GR, né? Sim. Já ele vai passar mais detalhes. Não faltem, é incrível o que Deus está fazendo. E aí do nada lá no meio do GR, meu diretor, Deus age na vida dos caboclos e fala assim, agora eu entendi tudo. Cara, foi na terceira aula. Foi na terceira aula, a gente tava na terceira aula. Agora eu entendi por que eu tô passando tanta prova. Por que as coisas não andam. O nome... Eu não vou contar quem foi, viu? Não vou contar quem foi. Cara, é loucura. Loucura assim, no modo de falar, de ver como que Deus age. Porque é aquela coisa assim, a gente sabe disso. Que tudo é dele, que é ele que está no controle, é ele quem cuida de tudo. E a gente, na nossa maneira, quer ensinar a Deus. A gente quer fazer as coisas no lugar de Deus. A gente quer trabalhar no lugar de Deus. E Deus
tá ali disponível para fazer. E o nome do GR, meu diretor, ele é o dono. Ele é o dono. O projeto ele é o dono. E aí, o que aconteceu? Ele é o dono. Sim, Deus é o dono de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Só que quando parece que destrava a chave, aí eu falei assim, agora eu entendi tudo. Que Deus é o dono, Jesus é o administrador, e nós só estamos aqui para executar. Você é o administrador. É. Deus, Jesus, Deus ele é o dono. Ele é um só, né? Ele é o dono, nós somos exatamente, nós somos os administradores. Administradores, meu Deus, que trava a língua aqui agora. Administradores. Então, nós estamos aqui para executar aquilo que ele há de fazer por nós e tem feito, né? Vai lá, meu irmão. E aí foi um processo. Foi um processo de muito aprendizado, de muita oração. As coisas não davam certo. Eu conversava muito com o pastor Tilica. Aí houve um processo de confessar pecado. Eu e a Elaine em muita conversa, né? Como eu te falei. E tudo isso a empresa, já você e a Elaine como sócios, já em Sinop. Em Sinop. E a fachada já era Oratrix. Já era Oratrix, exatamente. Interessante, depois tem que te contar como é que surgiu o nome Oratrix. Por gentileza. Foi depois de baixo de oração. E aí, foi muito processo de Deus na vida, porque Deus começa a te colocar em algumas situações e você vai orando por aquela situação, porque as coisas não acontecem da forma que você quer. E às vezes Deus não te dá a informação porque você precisa de tratar alguma coisa. Exemplo, qual foi a coisa que eu mais sofri para ser tratado? Orgulho. O orgulho. Eu acho que esse é o difícil na vida do homem, né? Do ser humano. Mas principalmente na vida do homem. Sou sanguíneo. Sanguíneo, ele joga a bola pra mim que eu resolvo. Deixa comigo. Joga no peito do pai. Deixa comigo que eu vou lá e soluciono. Então eu tinha muito disso. Eu sou o responsável por solucionar qualquer coisa. E nós somos, como administradores, a gente aprende nas nossas lições, nas nossas conversas, que nós somos os administradores, mas Deus age em ação. Deus não age com a gente parado. Você vai ficar parado e ele vai agir. Não, ele age em ação. Só que ele age em cima daquilo que nós permitimos. E eu não permitia que Deus agisse. Eu queria fazer a minha parte e a parte dele. Se não tá vendendo, qual que é a minha parte como administrador? Eu vou mexer no time comercial, eu vou bater porta se for preciso, eu vou fazer 200 ligações por dia para que as coisas aconteçam. E a parte dele caramba, olha o que o meu filho tá fazendo, eu vou colocar minha bênção ali para as coisas acontecer. Eu não permitia que ele fizesse isso. Deixa comigo, se não tá vendendo, a responsabilidade é inteiramente minha, eu vou bater porta, preciso de nada não. Mas a questão é que isso passa pelo homem, porque o homem ele é responsável por uma casa, uma empresa, uma família, filhos, boletos a pagar, e vem aquela questão do tipo, eu resolvo isso, eu preciso resolver isso. Mas a partir do momento que você entendeu que ele é o dono, não transformou? Muda completamente. O que aconteceu essa semana? Na verdade, assim, a gente sabe que ele é o dono. Não, exatamente. A gente sabe que ele é o dono, né? E às vezes a gente esquece do simples, que é só abrir a porta. É só abrir a porta. É só. Igual eu tava compartilhando com ele aqui, meu diretor, e pra você que tá nos acompanhando, da semana passada pra cá, eu vou compartilhar isso, né? Como testemunho. Porque é simples, gente. E é coisa simples que a gente precisa fazer todos os dias quando acorda, ao deitar. E eu tenho essa questão de tipo de estar orando com frequência a todo momento. A todo momento. Só que às vezes passa despercebido, né? E aí aquela meio paradeira assim, eu falei, esse negócio tá meio estranho, tá meio, né? E com outras coisas acontecendo também, outros projetos, outras coisas que a gente pretende fazer, como compartilhei contigo agora há pouco. E aí, cara, começa a vir os pesos, as provas, né? Até eu falei a questão da gente se disponibilizar em querer aprender mais de Deus e entender que Ele é o dono, já tem um peso, né? Porque você tá buscando conhecimento e deixando Deus agir. E aí foi questão de estender a mão dentro da minha empresa e orar, pedir a Deus, falar, Deus, abençoa cada cliente que vem aqui, esses equipamentos que estão aqui parados, que os clientes possam vir buscar, dá condição para eles virem buscar esses equipamentos, e Deus começa a agir. Exatamente. E Deus começa a agir. De quarta para cá, Deus começou a agir de uma maneira diferente. E aí eu não posso deixar de falar isso, porque é o mover de Deus. Por quê? Porque Ele é o dono. E essa foi a grande trava que eu tinha.
Durante muito tempo, quando eu ia falar sobre a empresa, eu falava, a minha empresa, o meu negócio. Se eu tô aqui, aonde eu cheguei, foi porque eu fiz. Meu suor. O problema é que eu não tinha feito nada. Eu faturava X e precisava de 3X para a empresa funcionar por mês. E cortando água, cortando luz. E eu não conseguia montar um escritório. E eu não conseguia contratar funcionário. Por quê? Porque eu enchia o peito para dizer, é o meu negócio. Fui eu que fiz, fui eu que montei. Chegou nesse ponto porque eu estou aqui. Até que um dia, depois de muita oração, depois de muita conversa, chorei demais naquele escritório do pastor Tilica. Até que um dia Deus usou de misericórdia da minha alma, da minha vida. E um irmão, ele conversou comigo e me contou a vida dele. Falou, minha vida era assim, assim, tal. Me contou toda a vida dele lá. E aí ele falou pra mim assim, todo o processo que eu passei é porque eu não entendia que ele era o dono da minha vida, do meu negócio, do meu CPF ele era o dono. Você sabe por que Deus não abençoa o seu negócio? É porque você é o dono do seu negócio. Nossa. Você é orgulhoso demais para entender que você não passa de um administrador. E enquanto você for o dono e for cuidar de tudo, ele está deixando você cuidar de tudo. Essa conversa foi no escritório da igreja, ali nas salinhas em cima. Eu desci as escadas em prantos, porque eu entendi que durante 7 anos a minha vida estava travada por puro orgulho, porque eu não tinha condição de entender que eu faço a minha parte, mas eu não sou suficiente para colocar a bênção. Nossa. Isso foi um irmão, não foi o pastor Tilica? Não foi o pastor Tilica. Foi um irmão. Deus usou de um irmão. O pastor Tilica me ligou, falou, tem um irmão aqui, ele vai conversar com você. Quem sabe Deus tem misericórdia de você e você já vinha vindo de uma situação ali. Eu vinha durante esse tempo todo, era de 10 em 10 dias na porta do pastor Tilica. Tem alguma coisa errada. Ele já não aguentava mais. Tem que ter alguma coisa escondida, tem algum erro que eu ainda tô cometendo que eu não tô vendo. Só que você tava procurando, né? Eu entendia que eu tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era. E por que eu não encontrava? Porque era o orgulho. As outras coisas eu já tinha resolvido. Mas como que funciona isso? O que é visível você resolve. Mas como que funciona isso, cara? Porque às vezes eu tenho dificuldade pra entender isso também. Aí eu quero entender que não é o orgulho, mas às vezes eu tô deixando isso travar, talvez, né? Eu quero entender dessa forma. Porque você não estava entendendo onde Deus estava trabalhando ali e estava fazendo com as suas próprias forças, ou você entendia e não estava acontecendo? Não. O fato de você entender, putz, isso aqui é o orgulho, eu estou sendo orgulhoso, a partir do momento que você teve aquela chave, tá, eu estou sendo orgulhoso então, onde que eu preciso mudar? E aí, como que é isso? É que Deus trata cada um de forma diferente. Sim. Tá? Tem as coisas gerais, que são normas e são regras, e Deus vai tratar você de forma geral. Não matarás, não roubarás. Se você roubar, isso é de forma geral, ok? Aí a gente parte lá para o Novo Testamento. A salvação é geral. Crê no Filho dele, será salvo. Sim. Então, é geral. Só que tem coisas que Deus vai tratar você de forma individual. E às vezes não é o orgulho. Às vezes, no seu caso, você vai ser orgulhoso daquilo que você faz. Eu sou orgulhoso hoje do que eu faço, de uma forma diferente. Então, você ser orgulhoso do que você faz e do ponto que Deus te levou, não é errado. Sim. O meu problema é que eu era orgulhoso de mim mesmo e do ponto em que eu havia me colocado e do que eu havia feito. Entendi. E em momento nenhum eu reconhecia que eu não tinha chegado mais longe ainda, porque eu não dava abertura para que ele pudesse abençoar da forma como ele gostaria de me abençoar. E ele segurou a minha bênção, sim, para me ensinar. Filho, eu não posso te dar. Você é uma criança birrenta. Que se eu te der o chocolate agora, você vai fazer besteira. Então, vou segurar seu chocolate aqui para que a hora que você aprender a não fazer birra, eu te dou seu chocolate. É basicamente isso. Agora, hoje, eu sou orgulhoso, logicamente.
Da de conquista. onde nós saímos, de onde nós estamos e do que ele tem feito na nossa vida. E hoje eu olho e falo, caramba, onde Deus me colocou. Essa é a diferença. Mas é o orgulho da conquista de ter deixado Deus trabalhar, né? Ter E não... deixado Deus agir. Exato, entendi. E não, eu sinto isso. No meu negócio, na minha casa, nos meus afazeres, esse orgulho de conquista, de que Deus fez, sabe? Não aquele orgulho do tipo, não, quando a gente fala assim, joga pro pai que o pai resolve, mas é aquela questão, tem o senso de brincadeira, mas é aquela questão de tipo assim, eu sou um profissional, eu tenho conhecimento e eu consigo resolver isso aqui. Mas aí às vezes tem momentos que estão assim, falando, Deus, age aqui que eu... Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade como empresário. E a nossa responsabilidade como empresários e administrador é fazer tudo aquilo que está na nossa mão. Sim, então, e bem feito. E bem feito. Então, tudo aquilo que está na sua mão, você tem que sim bater no peito e falar, joga pro pai que o pai resolve. Sim, eu dou conta. Então, aquilo que é responsabilidade sua, você vai lá e faz. O que Deus não vai fazer por você? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo para você entender aonde está esse ponto do como Deus me tratou. Eu não tinha um computador bom para trabalhar. Uhum. Não tinha. Quando eu entendi esse meu ponto, que eu não estava deixando Deus trabalhar, eu fui orar. Eu passei por um processo de mais ou menos uns 15, 20, 30 dias de oração de pedindo perdão, porque eu fiquei envergonhado de saber que a minha bênção estava travada por eu ser uma pessoa de coração duro. Uhum. Eu fui jejuar, fui orar para que Deus pudesse. Por quê? Porque o seu coração, você não quebra do dia para a noite. E hoje, se não tiver cuidado, o seu coração se sobrepõe àquilo que Deus faz. Você entendeu? Existe uma manutenção depois que você consegue entender esse processo para que você se mantenha no processo. Depois desse período de vergonha de Deus que eu tava, eu passei a orar de uma forma diferente. Eu falei, Senhor, beleza. Eu preciso de um computador. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho de onde tirar, eu não tenho como fazer. Mas, como administrador desse negócio, com o computador que eu estou trabalhando, não tem condição de eu fazer uma visita em um cliente. Aí você colocou à prova o que estava acontecendo. É isso. Qual que é a minha ação? A minha responsabilidade é correr atrás de cliente. Uhum. Qual é o meu limite? É aquilo que eu não consigo fazer. E naquele momento eu não conseguia comprar um computador. Sim. E aí eu fui orar, falei, eu preciso de um computador. Isso, deixa eu só, sem querer cortar ali, isso já em Sinop, isso foi em? Isso 5 anos atrás, mais ou menos. 5 anos atrás? Eu tô te falando, não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Isso a Oratrix já tava rodando e sem tal. ganhar dinheiro. Entendi. As coisas não andavam. E aí eu fui orar, eu falei, Senhor, eu preciso de um computador. Oramos, entramos num processo de oração, eu e a Elaine, nós orando. E aí um cliente entrou em contato comigo e falou assim, eu preciso de um projetinho besta e tal, você consegue fazer esse projeto pra mim? Eu falei, eu faço. Aí eu conversando com a Elaine, eu falei, isso é um projeto de mais ou menos uns R$900. Pra cobrar muito caro, eu vou cobrar R$1.000. Vou fazer o projeto. Aí na hora de colocar o preço, o senhor falou comigo assim, você não pediu o computador? Coloca o valor do computador. Eu falei, não, você tá louco, isso é coisa do meu coração. Isso é eu que tô pensando isso, é eu que tô querendo isso, vou colocar. O computador que eu quero é 3 pau, 4 pau, eu não vou colocar de jeito nenhum. Fui colocar de novo o valor, eu ia colocar R$980 pra não colocar 1.000, né? E aí o senhor de novo dentro do meu coração, coloca o valor do computador. Aí eu falei pra Helene, falei assim, eu tô sentindo de colocar o valor do computador, mas eu tô achando que a coisa é minha. Aí ela falou, vai orar, dorme, e amanhã você toma uma decisão. Você não tem que mandar a proposta agora mesmo? Eu falei, fechou. Fui orar, dormir. No outro dia eu levantei numa coragem, que eu nunca tive coragem daquele jeito. Fui lá e coloquei, fiz o cálculo do valor do computador que eu queria, entrei na Amazon, pesquisei, coloquei o valor do computador que eu queria, calculei o valor do dízimo, porque se eu mandasse só o do computador, eu não ia ter como devolver o dízimo, coloquei o valor a mais ali do dízimo para devolver e sobrar o valor do computador. Muito e específico. Mandei a proposta, claro. E mandei a proposta. A proposta chegou lá, a hora que bateu no e-mail dele, ele me ligou. A hora que eu vi ele ligando, eu falei, meu Deus do céu, tô ferrado.
Aí ele falou pra mim, você tem certeza desse valor? Eu falei, é esse o valor, é o que eu consigo. Aí ele falou, não, porque até agora todo mundo tá querendo 7, 8 mil reais, cara. Você tá pedindo a metade do preço. Eu falei, não, é esse o valor mesmo. Ele falou, me manda seu Pix que eu tô te mandando dinheiro aí agora. E eu demorei uns 3 dias pra concluir o trabalho que eu tinha que fazer. E nesses 3 dias eu não comprei computador, nem devolvi dízimo, nem nada. Deixei guardado na conta, morrendo de medo dele pedir o dinheiro de volta. Uhum. Falei, vai que ele descobre que por 980 reais ele conseguia fazer isso aqui. Uhum. Quando eu entreguei, ele deu ok e falou, tá tudo bem, tá tudo certo. Primeira coisa, devolvi o dízimo, fui lá e comprei o computador. Mentira. Não cheguei nesse ponto. Nesse período de 3 dias, o dinheiro na conta, o nosso sonho era alugar uma sala. E aí a Elaine chegou pra mim e falou assim, o dinheiro que você tem, dá pra você pagar o primeiro aluguel e pintar a sala. Por que você não pega esse dinheiro que era pro computador e não faz a pintura da sala e aluga a sala que a gente tanto quer? Falei, é mesmo, né? É mesmo, a gente precisa de uma sala, eu tenho a sala, porque eu tenho o dinheiro do aluguel e tenho o dinheiro da pintura. Tô fofo. Vamos alugar a sala, tá resolvido. A gente tava conversando na sala. Eu saí, fui pro quarto. A hora que eu cheguei no quarto, eu escutei Deus. Você vai desviar o dinheiro que eu te dei? Que você pediu. Júlio, naquele momento, eu não sei onde eu enfiava a minha cara. Nossa. Porque não tem aonde você enfiar, porque ele te vê em todo lugar. E aí eu voltei pra sala e aí eu falei pra Elaine que administradores somos nós. Se nós estamos pedindo pro dono dar alguma coisa e eu vou desviar esse dinheiro que ele deu. Eu não posso fazer isso. Esse dinheiro é pro computador. Aí ela falou, então senta e compra esse computador agora para não ter problema. E ela é parceira. É parceiro, não. De entender e tá junto e esqueça. E vambora. Aquilo, mas era o que eu orava, para que Deus pudesse me dar uma esposa que pudesse entender o propósito de Deus. Como é que foi que você falou esses dias? Você não orou pra ter uma esposa? Eu orei para ter uma companheira. Uma companheira. Esposa qualquer uma pode ser. Uhum. Agora, companheira, e a minha oração quando eu orava pedindo uma esposa, uma companheira para Deus, eu falava, eu preciso de alguém que a hora que eu tiver errado, ela possa me chacoalhar e dar uns tapas na cara e me falar, acorda meu filho, você tá indo para um caminho errado. Mas a hora que Deus mandasse fazer alguma coisa também, ela fosse parceiro o suficiente para entender que ali havia um propósito. Uhum. E eu não tenho medo, hoje, de fazer nada que Deus manda. Aprendi que às vezes não é do dia para noite. Às vezes nós vamos sentar, às vezes Deus precisa falar com ela também, ou ela precisa sentir paz no coração dela. Sim. Mas se Deus mandou e ela sentiu paz no coração, meu amigo, pode ser o que for. Vai lá e faz. Então eu tenho uma companheira. Que legal, cara. E aí a partir desse momento nós compramos o computador. E aí são esses os processos. Cada processo desse se tornou uma lição do projeto Ele é o Dono. Foi o que você viveu. Foram vivências. Uhum. Então, nós estudamos, acho que na terceira lição, como ser o administrador das coisas de Deus. Sim. E uma das coisas que nós falamos é isso. De nada adianta você ser um administrador infiel naquilo que Deus te dá. E o texto base ainda era o quê? Era as dracmas que o seu senhor tinha dado. Uhum. Uma para um, 5 para outro, 10 para outra. Um enterrou, o outro multiplicou. É nesse sentido. Essa aula em específico, ela saiu por causa desse episódio do computador. Nossa. De nada adianta eu falar que esse negócio ele não é meu, ele é de Deus, e eu sou gestor de um negócio de Deus, se eu sou mau caráter o suficiente para passar a perna nele, naquilo que ele direcionou. Em algo que você pediu para ele fazer. Naquilo que eu pedi. Que legal, cara. Você entendeu? Então, foram processos. E esses processos, eles foram acontecendo. E cada processo desse, Deus foi moldando. Mas você não entendeu isso assim tão rápido? 7 anos. 7 anos. Mais ou menos. A gente pode ser um pouco mais, um pouco menos, né? Mas se a gente for calcular mais ou menos ali, dá quase 7 anos o período de aprendizado. E nesse período, a gente não faturava.
Durante esses 7 anos, o nosso faturamento era de mais ou menos R$10.000. E desses R$10.000, eu tinha que tirar todo o movimento da empresa e o movimento da minha casa. Uhum. E isso passava de 20. Então, assim, como que sobreviveu esse negócio durante esse período de tempo todo com déficit? E chegar no final e não ter dívida? Eu não sei. Se não for ele. Eu não sei. Não temos desse período, por exemplo, não temos dívida. Uau. Não tem como falar assim, tem uma dívida desse período que você foi acumulando 10, 15 mil reais todos os meses de déficit. Uhum. Não tem dívida. Glória a Deus. Você entendeu? Mas foi ele. Não tem outra explicação. Sim. E aí, quando houve o entendimento, que esse entendimento chegou ali no momento da pandemia. Antes da pandemia. Aí, quando chegou a pandemia, eu falei pra ela, quebramos. Porque agora tá todo mundo em lockdown, ninguém pode sair de casa, tá todo mundo de máscara no nariz. Uhum. Nós vamos vender pra quem? Home office. E foi quando o nosso faturamento duplicou, triplicou, quadruplicou, quintuplicou. Por quê? Porque todas as empresas precisavam do nosso produto naquele momento. Precisava do WhatsApp, em que a empresa tivesse controle das conversações e dos atendimentos que os empregados e os colaboradores fazem, mas que cada colaborador pudesse atender o mesmo número de WhatsApp lá da casa dele. Precisava de telefone para que quando o cliente ligasse para um suporte, fosse atendido pelo colaborador lá na empresa dele. E a minha empresa, naquele momento, estava preparada para oferecer esses serviços com qualidade. A sua empresa hoje ela é toda digital? Toda digital. Ok. A Oratrix, né? Daqui a pouquinho eu quero saber como surgiu o nome, né? Porque você falou aí que tem um trabalho de Deus em cima disso. Toda digital e você tem várias... a sua empresa ela tem ramificações, né? Ela tem vários portfólios ali que você consegue atender na demanda. A única coisa que não é digital são os chips. Olha aqui, meu diretor. Você tem um chip com a marca deles. Eu tava curioso pra te perguntar mesmo sobre a questão do chip. Cara, que legal, velho. A única parte que não é digital é os chips, porque são físicos, precisa de ser colocados os chips no telefone celular. Então, nós temos hoje a parte de operadora de telefonia móvel, que é como qualquer outra operadora, é um chip que você vai colocar no seu telefone e você vai fazer ligação, receber ligação, usar dados... Vai navegar na internet. É um chip normal, como qualquer outro, concorrente das grandes operadoras aí. Na parte de telefonia fixa, o que nós entendemos é que operadora de telefonia fixa tem um monte. Linha fixa tem um monte que oferece. O que a empresa precisa é de uma solução que resolva o problema dela ali no atendimento. Então, a gente se transformou em solucionadores de problema. Eu chego numa empresa, eu entendo primeiro qual que é o problema que ela está enfrentando ali e a gente soluciona esse problema de uma forma... Um empreendedor nato, né? Que é o porquê do empreendedorismo, né? Resolver problemas, né? Achar soluções. E aí, nesse meio de entender o que é a questão, a gente entendeu que o WhatsApp era um grande problema para o empresário. O atendimento pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. E aí nós montamos um sistema de atendimento, de multi-atendimento, com chatbot, com IA. Dá para fazer um pré-atendimento ali de forma automatizada com uma IA, que vai dar as informações básicas, ou até um pouco mais profundo, dependendo do que a empresa quer. E aí depois, caso seja necessário, transfere o atendimento para um ser humano. Então, hoje a gente soluciona problema de atendimento. A empresa, eu tenho um problema de atendimento no WhatsApp, resolvo. Tem um problema de atendimento na parte de telefonia, minha telefonia não funciona. Eu tenho muito custo com PABX física, vive queimando, vivo tendo que trocar placa. Eu tenho cliente que só a economia do que gastava por mês de trocar placa de PABX física, mais a fatura, teve economia de 80%, migrando para o nosso sistema de telefonia. O seu sistema de telefonia fixo, ele vai para a telefonia IP? Sim. A parte física,
a parte de interconexão, ela é física. Não tem como. A parte da conexão de uma operadora com a outra ali, localmente, ela é física, não tem como mudar isso aí. Sim. Mas aí, a partir disso aí, a gente virtualizou tudo, é tudo via IP, porque aí eu consigo atender o cliente em qualquer lugar em que ele esteja. Exemplo, algumas empresas aqui em volta de Sinop, elas não conseguem ser atendidas pelas operadoras tradicionais porque elas não conseguem puxar cabo lá. Eu não tô nem aí. Você não precisa. Eu vou lá e coloco... derrubando aqui o bichinho. Eu vou lá e coloco a linha de telefone funcionando para ele sem precisar de cabo. E são várias as empresas que a gente atende em volta da cidade que outras operadoras não chegam. Que legal. E adiantando também, não só Sinop e região, tá? O homem agora tá lá no ninho dos fortes. Na verdade, a gente já atendia antes. Quando nós começamos, Sinop não nos quis atender. A gente não conseguia cliente aqui. Começou lá por fora? Começou por fora. Porque quando você chegava numa empresa e falava que a empresa era de Sinop, nascida aqui, com a nossa matriz aqui, não, agora não, deixa para depois. Então, o que nós fizemos? Nós entendemos que precisava de trabalhar de uma forma diferente. Então, nós começamos o processo de venda externo. Hoje nós temos uma grande... Eu acredito que 90% dos nossos clientes estão entre Nordeste e Sudeste. Nós temos uma grande quantidade de clientes no Nordeste, nós temos uma grande quantidade de clientes no Sudeste. E depois é que veio para Sinop. Sinop não tem 2 anos e meio que começou a expandir a nossa comercialização de forma local. Legal. Como é que é o nome lá dos condomínios lá que vocês atendem em São Paulo? Em Alphaville? Alphaville. É potência, diretoria. É potência. E é o que eu sempre falo aqui. O legal de tudo isso é saber que são empresas sinopenses, empresas aqui do norte, que não estão estagnadas aqui. Estagnadas, entre aspas, né? Que não ficou paralisada aqui. Buscou opções, até porque, como você disse, não foi receptivo, né? O seu start aqui no primeiro momento, né? E hoje, de contrapartida, tem esse reconhecimento também, né? Alphaville, Deus trouxe na nossa mão de uma forma um pouco diferente, né? Nós estávamos preparados, a gente tinha capacidade de atendimento e uma grande parte dos prédios, dos condomínios que tem lá, ainda utiliza uma tecnologia muito antiga. Uma tecnologia toda cabeada dentro do prédio, então dava problema. Numa PABX, no sótão do prédio, parava toda a telefonia do prédio, rompia um cabo no meio de um andar, todos os andares para cima paravam de funcionar. De que forma que a gente solucionou? A gente entrega o produto virtualizado e cada aparelho de telefone na sala ou ali naquele andar, ele vai direto ligado no nosso servidor. Então ele não demanda cabeamento, não demanda nenhuma estrutura física dentro do condomínio. Quando dá problema em um ramal, é única e exclusivamente naquele ramal. Todos os outros continuam funcionando sem que tenha nenhum problema, porque o problema é específico naquele ali. A gente vai lá e resolve o problema do cliente, troca o aparelho, ou seja lá o que for, e tá tudo funcionando sem dor de cabeça. Mas indo do conceito ali da telefonia IP, ele só tem o cabeamento de infra ali, de rede. Na verdade, a gente já usa a infraestrutura que o cliente já tem. Já tem, a infraestrutura cabeada dele. Então, o cliente ele já tem ali, por exemplo, um computador. A grande maioria das empresas hoje prefere utilizar o computador cabeado. Nós estamos falando de empresas de médio e grande porte. Sim. Né? Então, elas preferem utilizar o computador cabeado porque evita perca de sinal, aquela coisa toda. Estabilidade, né? O que a gente faz? A gente pega o cabo que vem para o computador, a gente passa ele direto no aparelho e do aparelho a gente faz um switch para o computador que funciona do mesmo jeito. É a funcionalidade da telefonia IP. Exatamente. E como que foi para chegar a isso aqui? Tipo, eu tenho uma curiosidade, como é que vocês... Pra gerar essa questão, mandar fazer o chip provavelmente, né? Não deve ser tão complexo. Mas a nível de ser uma operadora. É mais complexo fazer o chip do que ser uma operadora. Ah, é? Então eu me equivoquei, me explique. Ser uma operadora hoje no Brasil, você não pode ser uma operadora na parte de telefonia móvel. Tá. Na parte de telefonia fixa é diferente. Você consegue montar um data center local e você é uma operadora local. Você pode montar em vários locais
e você atende o Brasil todo, só que em cada local você tem um data center que controla aquela telefonia fixa. A telefonia celular não. A telefonia celular não tem autorização da Anatel para que você seja uma operadora de fato. Você precisa ser uma espelho. O que é uma espelho? Você vai ter a sua própria marca, você vai ter os seus próprios preços, você vai ter o seu próprio marketing e você vai trabalhar o seu processo de venda. É como se você comprasse uma bandeira, então. Ou exatamente isso? Não. E eu compro o sinal. O sinal. Entendi. Exatamente, eu compro o sinal. Hoje tem 2 operadoras no Brasil que trabalham com esse modelo, que é a Vivo e a TIM. Então você pode navegar em cima do sinal dessas 2 operadoras nas negociações, dependendo da negociação que você tiver. Só que você não pode ter o seu próprio sinal de telefonia celular. Ah, tá. Aí a gente entra em questão de homologação e alterações. Sim. Houve uma alteração há mais ou menos um ano e meio atrás, que venderam uma parte de uma banda que estava desocupada, que teve, acho que você deve ter seguido a questão de venda de banda, não lembro o nome que a Anatel deu para essas bandas, banda de rádio de telefonia, né? Só que você não pode usar ela comercialmente como uma operadora. Você pode entregar, você pode vender essa banda para uma grande operadora, mas você não pode usar localmente. Entendi. Cheio de regra. Então, nós somos chama de MVNO. É uma operadora de telefonia celular virtualizada. E eu queria... queria não, né? Te perguntando, voltando ali na questão do nome. Onde surgiu o Oratrix? Então, eu e a Elaine, a gente decidiu que a gente ia fechar junto com um antigo sócio a empresa anterior e a gente abria um novo negócio. No caso, vocês compraram, adquiriram a parte dele, Nós né? adquirimos a parte dele, já tinha um contrato em que nós adquirimos a parte dele. No contrato permitia a gente fazer essa troca de CNPJ e tal. Continuamos efetuando os pagamentos, mas a gente optou por não continuar utilizando o nome anterior. E aí, houve um processo de que nome que a gente vai dar. E aí eu queria que fosse um nome voltado para fala. Aí eu comecei a pensar um nome voltado para fala. Papagaio Telecom. Arara Telecom. E fomos pensando. Você pode ver que a nossa logo é um papagaio. Um papagaio? É. Achei que era uma arara. É um papagaio. A gente foi e pensando, e cadê esse nome? Mas você já imaginou uma operadora com o nome de Papagaio Telecom? Não ia dar. Ia falar bastante, né? Não ia dar muito certo, né? E aí nós... Aí né, já tinha entendido quem era o dono do negócio todo, então... Já estava sendo trabalhado, já tinha sido trabalhado. Aí nós fomos orar, e aí Deus deu... Por que você... A Elaine, não sei se é formada, não sei se você sabe, mas ela é formada em engenharia florestal. Nossa. E quando eu conheci ela estava fazendo mestrado. E ela estava fazendo mestrado de umas árvores de Copaíba. E eu usava muito o nome científico da árvore. E aí um dia eu conversando com ela no maior entusiasmo, me contando por que a árvore, e falando o nome científico, aqueles nomes difíceis e tal. Aí eu falei, eu já sei. O nome da empresa vai ser Papagaio no nome científico dele, em latim. Ah, você foi buscar lá na raiz. E aí eu fui analisar, fui pesquisar e encontrei esse papagaio, que é o Oratrix piscitacidae. É o nome científico dele. Ele é um papagaio da cabeça verde com o peito amarelo. Aí eu, na hora assim, veio. Quer ver, meu diretor? Ainda dá pra adequar essas cores, essa paleta de cores. O que nós fizemos? Aí nós adequamos a paleta de cores, o verde e o amarelo, para a mesma cor da bandeira.
Porque aí você traz aquela questão de reconhecimento. A bandeira, todo mundo bate o olho nela, verde e amarelo, já sabe que é a bandeira. Que é Brasil. Então, quando você olha o papagaio no verde e amarelo, quando você vê a logo, ela é uma logo que não te assusta a princípio. Porque são cores que você já está familiarizado. Habituado ali. É, já está habituado. Então, esse foi o processo de como surgiu o nome da Oratrix. Cara, que legal. E mediante a todas essas, não vou dizer lutas, mas passar por esse processo que Deus veio trabalhando na sua vida como empreendedor, família, tendo uma companheira, uma parceira ali. Qual foi, assim, no decorrer desse tempo aí, o maior desafio, assim, que você chegou a enfrentar como empreendedor, como cristão? Vixe. Que pergunta. Eu acho que o maior desafio ele foi a reconquista dos meus filhos. Não foi nem como empreendedor, nem como cristão, mas eu acho que o maior desafio ele foi aí. Porque quando houve uma separação lá atrás entre eu e a mãe deles, o Pablo, por exemplo, ele estava com 6 anos. A Esther estava com 9. Então, eram crianças e que acabou tendo um sentimento de rejeição muito forte. Mesmo que não houvesse essa rejeição do meu lado, o sentimento que a criança tem naquele momento é um sentimento de rejeição. Então, quando eu casei com a Elaine sabia que eu tinha esses filhos. E o Pablo, por exemplo, foi o primeiro que veio morar com a gente. O Pablo veio morar comigo, ele estava com 11 anos. E o Pablo chegou, ele tinha muitas crises naquele momento, às vezes tinha dias do Pablo ter 4 ou 5 crises por dia, né? Então, não entendia muito bem ainda o que era, não entendia muito bem ainda qual era o processo que ele estava passando naquele momento. Então, às vezes tentava uma reconquista, tentava uma aproximação, mas nem eu sabia como fazer isso. E foi um processo doloroso, tanto para mim quanto para eles, para que houvesse essa reconquista. Então, eu acredito que o que mais tenha me marcado foi essa reconquista, porque hoje eu olho, depois de, graças a Deus, os psicólogos e psiquiatras terem encontrado o medicamento certo, ter ajudado ele de uma forma muito extraordinária. 2 anos, 3 anos depois, a Esther veio me visitar, e quando a Esther veio me visitar, ela falou: papai, a conversa aqui é diferente. Eu quero ficar com o senhor, eu não quero nem voltar para onde eu estava. Então, uma decisão dela. Então, foi uma luta até chegar nesse ponto. Então, hoje eu olho a minha família, hoje eu olho questão de família, e eu falo, que vitória que Deus me deu. Amém. E essa não fui eu, em nenhum ponto. Na empresa ainda tem o nosso braço forte ali, que é a nossa parte. Mas na minha família, não. Na minha família foi Deus que decidiu me dar essa família. Foi Deus que decidiu me dar a Elaine. Foi Deus que decidiu me dar meus filhos de volta. Transformar eles. Me transformar. Então, a minha maior vitória hoje é a minha família. E os seus filhos vieram morar contigo já agora? O Pablo tinha 11, depois de casado com a Elaine. Ah, tá. Então eles passaram com você junto nesse processo que você veio passando. Vixe. Que legal. Passaram. Tipo, que legal, assim, por eles ter visto Deus agindo na sua vida, não que Deus não agisse antes, mas fazendo esse transformar de você entender que Ele é o dono. Eu não sei se eles tiveram esse entendimento. Eles sabiam que queria pizza e não tinha. Então eles tiveram que entender o processo também. Hoje para uma criança é mais difícil, né? Hoje a Esther, principalmente, que é a mais adulta e tem um entendimento espiritual maior, ela entende esse processo. E, inclusive, ela viveu um processo dela mesmo, né? E Deus transformou o coraçãozinho dela de uma forma extraordinária. Mas naquele momento, dentro do processo, eu e a Elaine sabiam o que nós estávamos passando. Mas eles, eu acredito que talvez a gente até evitava também, né? De passar. Tipo assim, não tenho porque não tem que saber que eu tô com 3 energias cortadas sem pagar, né? Então,
Caramba. E dentro da empresa, assim, como desafio, como empreendedor? Um desafio de empreendedor mesmo. Eu acho que pode ser um clichê, mas é formação de equipe. Como empreendedor, a minha maior dificuldade é formação de equipe. Uhum. E aí eu venho orando, porque o que eu podia fazer eu já fiz e a gente não consegue formar uma equipe aqui, principalmente, da forma como a gente gostaria. Meu setor de desenvolvimento hoje, por exemplo, ele está fora, ele não está aqui. O nosso setor de engenharia, por exemplo, ele está fora, ele não está aqui. O call center da parte de telefonia celular, ele está fora, ele não está aqui. O que nós temos aqui hoje? Hoje nós temos 2 ou 3 colaboradores que faz um pré-atendimento no suporte para que tenha esse contato mais humanizado com o cliente. Uhum. Até porque o nosso produto, graças a Deus, é um produto bom, que a gente tem pouca demanda de suporte. Entendi. Então, Todos eles, no Todos caso. eles, Uhum. Então, a gente consegue ter essa pouca demanda que vem de uma forma mais humanizada localmente. E grande parte dos chamados são provedores de internet que revende o produto, que compra, que vende lá na localidade dele, e já faz a abertura do chamado direto com engenharia ou direto com o setor de desenvolvimento, e aí anda de uma forma diferente. E como que é, cara? Eu acredito que seja um desafio também fazer essa implantação, essa migração, essa adequação do chatbot, por exemplo, com um atendimento mais humanizado. Hoje o seu material, a sua entrega consegue atender esse tipo de demanda? Consegue. E, inclusive, quando eu sento com o empresário, muitos empresários eles acreditam que a grande jogada do século é fazer uma automatização do atendimento. Quem é o maior grupo consumidor hoje dentro do nosso perfil de cliente, tá? Uhum. Ele é 40 mais, 35, 40 mais. Uhum. Esse tipo de perfil de cliente, ele vai, por exemplo, numa empresa de elétrica. Ele não quer ser atendido por um robô. Uhum. Ele quer ser atendido por um ser humano. Quando ele vai, por exemplo, numa papelaria e ele entra em contato para ver a nota fiscal ou ver os boletos, ele não quer que um robô fique atendendo ele e um monte de coisa para que depois ele possa ser atendido por um humano meia hora depois. Uhum. Então, a gente tem implantado a cultura no nosso cliente, e essa cultura é a que existe dentro da nossa empresa, de que a IA ela é muito boa, eu tenho o IA que faz o atendimento, eu tenho o IA que ela dá o suporte para o cliente se o cliente quiser. Então eu tenho clientes hoje que ele prefere buscar a IA para o atendimento dele porque ele se acha autossuficiente com a IA. Uhum. Mas aquele cliente que ele quer o calor humano, que ele quer falar com uma pessoa, que ele quer saber que existe uma pessoa do outro lado atendendo ele precisa de ter esse atendimento de forma ágil. Eu sou esse cliente, por exemplo. Eu Eu trabalho com tecnologia e prefiro o atendimento humanizado. Mas eu acho que é o jeito de cada um, né? Como você disse. Então o grande perfil nosso hoje de cliente é o cliente que prefere automatizar até um certo nível, facilitar o atendimento, fazer com que a equipe ande redondinha, com que não tenha dificuldade, mas esse nível profundo de automatização, ele não precisa de existir. Mas eu quero um nível profundo de automatização. Legal, eu estou preparado para isso, eu vou até onde você quiser. Eu deixo o seu cliente 2 horas conversando com um robô se você quiser. Uau. Entendeu? Então, a nossa empresa hoje ela está preparada para qualquer tipo de cliente. Você tem uma perspectiva de... Não vou nem dizer a longo prazo de como que vai essa questão com essa ligação de chat, de IA para os próximos anos? Aonde podemos chegar? Uma estimativa? A IA ela está crescendo muito rápido, de uma forma muito exponencial. Sim. Só que nós temos ainda uma geração muito antiga, que ainda não consegue ter esse contato? Esse contato entender, muito próximo, né, mais rápido, entender né? muito rápido. Até porque a tecnologia tá rápida, né? Nós entendemos de tecnologia, trabalhamos com tecnologia e não gostamos de ser atendido por uma IA.
Então, é nesse ponto que eu tô te falando, entendeu? Então, eu acredito que o que vai travar um pouquinho esse processo de que a IA domine todos os setores de uma forma muito ampla é essa geração mais antiga que ainda está amarrada em algumas questões, talvez, comportamentais e tal. Mas a geração mais nova, que é a nossa geração, ela prefere 1000 vezes ser atendida por uma IA do que por um ser humano. Sim. Ela prefere entrar lá e ter o problema dela resolvido de forma rápida e ágil e que seja solucionado, e se ela não falar com ninguém, melhor ainda. Então eu acredito que vai precisar de passar um período de tempo para que a nossa geração, Deus a leve, e a nova geração consiga adquirir 100% o potencial que a IA tem. Mas eu acredito que, da forma como ela já vem crescendo de forma muito exponencial, ela vai continuar dobrando aí a cada 2, 3 anos, aí, talvez até menos, a capacidade de tecnologia. Sem falar no aperfeiçoamento que tem sido... O que aconteceu nos últimos rápido. 2 anos em questão de IA Nossa! é extraordinário. Esses tempos atrás eu estava vendo um vídeo comparativo de quando começou para esse ano, por exemplo. Cara, é surreal a melhora, 1000 vezes além. Eu tenho uma IA hoje que, se o cliente quiser fazer qualquer coisa, no meu suporte, ele consegue fazer. Por exemplo, nós temos uma IA que atende exclusivamente provedores de internet, que revende o nosso produto. Então vamos supor que ele tem uma licitação para ele fazer. Ele vai pegar essa licitação, ele vai mandar o documento da licitação para a IA. E aí ele vai mandar a IA, vai dar ali as ordens. Vou participar dessa licitação, preciso que você analise o que a prefeitura, o que o órgão público quer, e dentro do serviço da Oratrix eu quero que você monte uma proposta para que eu apresente para a prefeitura. Isso é uma IA. Tá fazendo lá. Ela vai fazer uma análise e vai devolver a proposta para ele. E com essa proposta devolvida, ele pega a proposta, adequa. Logicamente, ela não é perfeita, ela pode errar uma coisa ou outra, adequa aquilo que ele precisa e entrega. Ela analisa o documento da licitação para entregar a proposta pronta para o provedor. Entendi. Eu quero fazer... Eu estou com um problema num equipamento, eu não sei como resolver. Ela vai te dar o passo a passo de como resolver o problema dentro daquele equipamento, com imagens, com tudo. Ela vai te levar como se você estivesse conversando com um ser humano. Mas tem gente que não gosta. É só uma questão de se adaptar ali e tal. Exatamente. De seguir o protocolo. E dentro de tudo isso aí, qual foi podemos dizer, um erro mais valioso que você tirou? Que você cometeu, mas entendeu ali dentro dos negócios? Um erro valioso. O erro mais valioso foi a demora em entender que eu não sou o dono. Tanto que se transformou num projeto e transformou-se em grupos de relacionamento de empresários cristãos. Esse é o meu maior erro. Eu ter passado tanto tempo fazendo por mim mesmo, agindo por mim mesmo, Deus me cobrando algumas coisas que Ele queria me tratar e eu não querendo ser tratado, para chegar no final e eu entender e falar assim, se eu tivesse aceitado isso lá atrás, eu estaria num estágio diferente hoje. Entendeu? Então, o meu maior erro foi não ter entendido isso antes. Entendi. E a maior tristeza é que eu sou ser humano, eu vou continuar errando. Possivelmente eu vou sair daqui e errar ali no portão. Mas o melhor de tudo isso é que tá aprendendo. O melhor de tudo é isso, é que nós entendemos que nós somos seres humanos. E que a gente tem um Pai maravilhoso, misericordioso, e a gente basta buscar. De infinita graça e misericórdia, né? Ele é tão bondoso que ele segurou tudo durante esse período de tempo todo para que eu não me estragasse. Você já imaginou a misericórdia dele? É muito, né? É infinita. E aí vem a pergunta. Já baseado nisso, já pensou em desistir? Várias vezes. Não foi nenhuma nem duas. E o que mudou? O que te fez não desistir? Eu ia orar. E aí existe uma promessa. E se existe uma promessa, Deus não vai fazer uma promessa em vão. Deus não é um Deus para que minta. Então, o que eu fazia eu não desistia porque eu parava e falava assim, tem alguma coisa errada.
E é em mim. Ou na Elaine, às vezes eu culpei ela. Ou a Elaine que não tem fé. Chegou um momento em que eu procurava tanto aonde estavam os erros, que eu comecei a falar, a culpa é da Elaine que não tem fé. E aí eu fui conversar com o pastor Tilico e ele falou pra mim, que vergonha na cara, rapaz, a fé é individual e Deus não vai travar a sua bênção porque ela não tem fé, não. Se você tem fé o suficiente, ele vai fazer. E se você não tiver fé, ele vai fazer também. O seu problema não é fé, não é falta de fé, sua ou dela. É alguma coisa que Deus está querendo te tratar. Então, eu acho que esse é o maior arrependimento. Na verdade, como que surgiu realmente essa ideia do projeto? Ele é o dono? Essa ideia surgiu há mais ou menos uns 2 anos. Eu e a Elaine conversando, eu falei pra ela, caramba, nós erramos tanto. Eu errei tanto. Eu apanhei tanto para chegar a ter o entendimento e conseguir chegar aonde nós estamos. Por que que os outros empresários precisam de passar por esse processo? É igual eu te falei antes, o seu problema não vai ser o orgulho, talvez seja outra coisa. Você tá entendendo? Mas por que que você não pode entrar num processo de busca para que você possa entender e ao invés de você demorar 7 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos no sofrimento, você entender antes o projeto que Deus tem para sua vida e você ser transformado. E no fundo, eu vou dar um spoiler dos nossos estudos, né? Manda que você lá. ainda tá na 5ª aula. No fundo, o projeto, ele não é transformar você em um empresário rico. Uhum. Esse é o de menos. No fundo, Isso vai é ser a uma consequência salvação. se Deus permitir, né? No fundo, é a salvação da sua alma. Excelente. É com que ela não se perca. E você só consegue não perder ela se você estiver próximo dele. E aí, são mecanismos para que te leve para próximo dele. E se você está próximo dele, se você está numa busca de conserto, se você está numa busca de fazer com que a sua vida seja adequada ao propósito que ele tem para você, é natural que as bênçãos dele na sua vida sejam de uma forma diferente. Mas não é obrigatório. Não é porque você está adequado que você vai ser abençoado. É natural que isso aconteça. Até porque existe um processo, existe um propósito, existe um aprendizado. E Deus fecha as portas. Deus fecha as portas. Esse projeto eu te contei. Esse projeto foi Deus que deu, de transformação de pessoas. E aí eu tive uma proposta de fazer esse projeto monetizar. Eu falei, caramba, velho. Eu vou ficar milionário com esse negócio, porque isso vai expandir para todas as igrejas, para todos os empresários e vai todo mundo se transformar em milionário. Isso foi mês passado, tá com 60 dias. É o fato de como que a gente continua errando. E aí Deus fechou as portas, o meu negócio não andava. E aí eu fui orar, o que tá acontecendo, senhor? Eu fiz alguma coisa errada. Isso 60 dias atrás. O senhor não quer falar comigo? Bora pra uma reunião ali na nossa salinha ali, que o seu gerente aqui tá cometendo algum erro. Mas eu preciso que o senhor fale comigo. Eu tô de coração aberto para que o senhor me mostre o meu erro. Aí o senhor falou muito claro. Eu te dei um projeto de transformar vidas para salvação da alma delas. E você tá querendo vender. Uau. Peia. Eu falei, Senhor, me perdoa. Já não tá mais aqui quem tinha esse pensamento. Os erros que continuam acontecendo. E vai acontecer. A grande diferença é você ter o coração aberto para que Deus possa te mudar. Uau. Essa é uma realidade de todos nós, né? O coração aberto para que Deus trabalhe, para que Deus possa transformar e mudar. E é uma... de certa forma é uma dificuldade, né, cara, para nós seres humanos ceder, né? Porque daí entra, igual você falou, a questão do orgulho, entra tantas outras coisas, né? Porque a gente tem isso, né, de querer resolver as coisas sozinho, de achar que dá conta, que faz e faz acontecer. Mas a gente precisa entender
que Deus é o dono. Não tem outra palavra. Deus é o dono de tudo e de todas as coisas. Até porque nós somos muito parecidos em perfil, a gente já conversou sobre isso, nós somos sanguíneos. E o sanguíneo, ele quer resolver o negócio pra ontem, Sim. né? Cara, eu sou muito disso, tipo... Eu tenho um problema, eu quero resolver. Eu quero achar uma solução. Eu quero resolver o mais breve possível. E aí, entender isso e deixar Deus trabalhar... Fala pra você, confesso que é complicadinho. E a coisa mais... E a coisa mais complicada não é nem você entender isso. A coisa mais complicada é você entender o que é de sua competência e o que não é. Sim. Porque tem coisa que a gente quer jogar pra mão de Deus pra Deus resolver. E não é coisa que Deus vai resolver. Aí a gente vai lá pra questão da oração. Porque é orar e ter ação. Não é só orar e deixar Deus. Deus vai agir. Não, é orar e ter ação. Essa foi uma das grandes dificuldades, de entender o que era a minha parte e o que é a parte dele. E esse processo eu ainda estou em aprendizado. E digo que estou em estágio inicial. Meu Deus! Imagine nós! Mas já vamos andando junto no mesmo bonde que a gente vai aprendendo, né? Vamos apanhar junto no grupo. E como você disse, já para antecipar, não ter que passar pelo que você passou, né? Os atritos, as dificuldades, os empecilhos, né? A gente já aprende. Irmão, e se você não tivesse migrado, não tivesse entrado pro ramo da tecnologia, que é o que você vive hoje? Você tinha uma outra estratégia? Você tinha um segundo projeto? Não, quando eu voltei não, porque eu voltei num processo de país quebrado, aquela coisa toda, né? Uhum. Eu acho que se eu não tivesse ido para tecnologia, muito provavelmente eu iria para a parte da veterinária. Veterinária? Porque meu pai era dessa área. Meu pai trabalhava com alimentação animal, meu pai visitava fazendas e tal. E os meus irmãos hoje trabalham nessa área, são abençoados por Deus nessa área. Amém. E a probabilidade é que muito possivelmente eu iria para essa área também, por influência do pai e por influência deles. Uhum. Eu acho que eu sou... tem eu e o João que é fora. O resto eu acho que dos homens... É tudo na área de agropecuária. Tudo Você é o mais novo dos irmãos? Não. Dos filhos? Meu pai casou 2 vezes. Uhum. Então, do primeiro relacionamento, ele tem uns filhos, uma quantidade de filhos. Uhum. E do segundo relacionamento, nós somos em 3. Eu sou o mais velho dos 3 do segundo casamento. Do segundo casamento, que legal. E se você fosse o Isaac Tavares, se você fosse descrever a sua trajetória em uma palavra? Aprendizado. Aprendizado. Por quê? Porque se eu não tivesse o coração aberto... Aliás, se Deus não tivesse tido misericórdia de me ensinar e eu não tivesse entendido esse propósito de aprendizado diário, eu não teria chegado na metade do caminho que eu tô. Entendi. Aprendizado, com toda certeza. E continuo aprendendo. Com toda certeza. Todos os dias. Meus amigos, é isso aí. Temos que estar de coração aberto para aprender todos os dias, porque Deus está disposto a nos ensinar. Isaac, se você fosse dar um conselho para o Isaac do passado, o que você falaria para ele? Faz tudo do jeitinho que você fez. Porque senão não teria o processo. Não teria o aprendizado. Eu não esperava por essa. Eu não teria encontrado o amor da minha vida. É verdade. Se eu tivesse feito alguma coisa diferente, eu não estaria aqui. Não seria essa vida. Sim. Não seria a transformação que Deus fez na minha vida. Eu não teria entendido o propósito. Eu não teria entendido o processo. Então, eu não alteraria nada. Eu só olharia de longe assim e... Vai, meu filho. Que dó que eu tô do você vai se arrebentar no meio do caminho, mas vai que você vai aprender. Caramba. Então, no meio de tudo isso, fazer do mesmo jeito, tem, como que eu poderia dizer, se tem algum arrependimento de alguma coisa que você fez ou não fez no decorrer dessa trajetória? Tenho sim. Por exemplo, os meus filhos, talvez eu deveria ter tido uma luta um pouco maior
após o processo de separação. Então, talvez esse seja o meu maior arrependimento de não ter feito algo diferente. Mas hoje eu entendo também que precisava de ser daquela forma. Porque hoje eu tenho os 2 filhos dentro da minha casa, eu tenho uma casa tranquila, eu tenho uma casa abençoada. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu teria mudado isso. Entendi. Mas eu não falaria pro Isaac do passado mudar. Sim. Deixaria ele se lascar. Ele tinha que entender esse processo. Precisa de entender o processo, ele precisa de aprender para chegar no ponto que ele tá hoje. Excelente. Meus amigos, surreal. Que maravilha, irmão, bom. Eu de verdade, não esperava por essa. Não é a resposta que a gente espera, né? Tipo, relacionado a isso. Infelizmente, o nosso horário já está se estreitando. Infelizmente, a gente vai precisar marcar Foi muito show. Outro horário, tá? Mas eu ainda quero saber de você. O que mais te motiva a vencer? A vencer? Isso. Caramba. São algumas coisas hoje que me motivam, né? E eu acho que o que mais me motiva a vencer eu ter chegado num ponto em que a minha família, ela é uma família... É a família que eu orei para Deus. É a família que eu tinha pedido. Então, a minha tentativa e a minha luta de vencer hoje é para que essa família possa desfrutar tudo aquilo que eu ainda não havia conseguido desfrutar até esse momento. Entendeu? Entendi. Então, assim... E para que isso aconteça, logicamente, eu preciso ter sucesso na empresa, eu preciso ter sucesso como cristão, porque se eu falhar como cristão, lascou, não vai funcionar. Se eu falhar como marido, lascou também, não vai funcionar. Entendeu? Então, a minha maior motivação hoje é essa. E eu falo para Elaine, eu falo todos os dias que eu tenho a oportunidade de falar para ela, eu falo, eu quero... que você e que os meninos vivam o melhor. Ainda não. Hoje a gente brincou ainda. Ainda não estamos nesse ponto. Sim. Mas estamos trabalhando para que isso possa acontecer. E Deus vai dar continuidade e permitir isso. Que maravilha, que maravilha. Eu acho que hoje, diretoria, eu não falei no começo, né, que eu não sei de nada, mas eu sempre quero saber de tudo, né? Mas graças a Deus, eu acho que Deus trabalhou de forma tremenda aqui. Apesar do nosso tempo ser um pouquinho curto, acho que a gente conseguiu arrancar sábias palavras, né? E o principal, a vivência que você teve, Isaac. Eu tenho certeza que tem muito mais aí para ser compartilhado. Mas que bom ouvir um pouquinho mais da sua trajetória, um pouquinho mais da sua história, e que isso sirva de aprendizado, de entendimento, que outras pessoas, assim como eu e alguns irmãos que têm te acompanhado, possam entender que Ele é o dono. E se você quer conhecer o projeto Ele é o Dono, 100% gratuito. O ideal é que você forme grupos na sua igreja de 10, 12 pessoas no máximo, que vocês tenham esse trabalho, essa conversa, é muito importante. O material ele tá liberado na internet, tá lá no meu site, isaachtavares.com.br. Lá tem como surgiu esse projeto e tem a aba onde você vai abrir as aulas para que você possa estudar com o seu grupo da sua igreja. Excelente, que maravilha. E, como ele disse, reforçando, gratuito, 0800. Sempre será. E digo mais, eu estou indo para a quinta aula e falar para vocês material assim, ó, surpreendente, muito bom. É só estar de coração aberto para aprender. A ponta do joelho falar, agora eu entendi! Aquele dia foi top. Agora eu entendi tudo. É isso aí. Gente. Meu irmão, então, partindo já para suas considerações finais, as nossas, você já mencionou aqui sobre o projeto, ele é o dono, né, como as pessoas podem ter acesso a essa informação, e eu queria que você deixasse, caso nós precisamos e queiramos adquirir os produtos, projetos e serviços da Oratrix. Oratrix.com.br é o nosso site, ali você consegue todos os nossos acessos via WhatsApp, telefone, e-mail, tem uma explicação dos nossos produtos,
Tem as nossas IAs lá, se você quiser testar, conversar com elas. O nosso WhatsApp também tem uma IA com um atendimento humano por trás. Testa, aproveita e conheça. Excelente. Então o meio mais fácil é o site oratrix.com.br. Excelente, meus amigos, meus irmãos. Então gostaria de agradecer, né, a todos que têm nos acompanhado aqui neste episódio. Gostaria de agradecer também aos nossos parceiros conectados, Prime Sinop, Drone Sinop e ATW Speed, com planos incríveis a partir de R$ 109,90. É uma empresa do grupo Adenilson Rocha, beleza? E não esquece, se você quer fazer parte desse timaço campeão aqui no Cast Hub, entre em contato no nosso perfil @CastHub e fala lá com a nossa diretoria que eles vão te atender de imediato, te dar todo o suporte e passar para você as nossas propostas para você aparecer aqui nessa tela maravilhosa e estar somando forças com nós aqui nesse estúdio, nessa bancada. Meu irmão, suas considerações finais, e eu gostaria que você, olhando para esta câmera maravilhosa aqui, que o nosso diretor providenciou, por gentileza, fique à vontade, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e deixasse aqui uma saudação para o nosso público que vai assistir aqui no nosso Mato Grosso, nosso Brasil, na nossa cidade e lá nos States, porque Deus está abençoando e nós vamos levar essas palavras, essas dicas empreendedoras a um longo alcance em nome de Jesus. Amém. É contigo, fica à vontade. Agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de ter te conhecido. Amém. E agradecer a Deus pela oportunidade dele ter transformado e estar transformando o meu coração. Eu espero que você possa entender também o propósito de Deus para sua vida e que a sua vida possa ser transformada e que essa transformação ela possa ser longa e duradoura. Que no final tudo se trata da salvação da sua alma. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, meu irmão. Muita satisfação em tê-lo aqui com a gente na nossa bancada, né? Espero em breve te chamar para um novo episódio e queremos saber muito mais daquilo que Deus tem realizado na sua vida, na sua empresa, na sua casa, na sua família, porque nós somos curiosos e, como sempre, o Júlio não sabe de nada e quer saber de tudo. Então, meus amigos, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. É um desejo que eu menciono a vocês do fundo do meu coração, que Deus abençoe a sua casa, seu trabalho, suas finanças, os seus filhos, o seu relacionamento e fiquem todos com Deus em nome de Jesus e até a próxima. E calma aí, diretora, não aperta no play final não, porque segunda-feira eu estou de volta, porque agora o nosso episódio passará a ser nas segundas-feiras. Então, o nosso convidado também, cristão, empreendedor aqui de Sinop, um cara abençoadíssimo, também estará aqui contando da sua vida empreendedora e da sua vida cristã. Então não perde, segunda-feira às 19 horas neste mesmo canal. Então já clica no sininho e não perde, porque estaremos aqui nessa telinha com você. Então fiquem todos com Deus em nome de Jesus e até a próxima.